Sejam bem-vindos à quarta aula do curso de Equações Diferenciais e Modelos Epidemiológicos. Eu sou o Vitor Matos e a aula de hoje versa sobre um modelo Covid e, em especial, sobre a matriz da próxima geração. O nosso modelo de Covid é um modelo compartimental mais complexo do que os que vimos nas últimas três aulas. Então vamos começar por apresentar este modelo e perceber que nele não é trivial saber o que é que significa R0. Então vamos estudar a matriz da próxima geração, ver como daí se extrai o R0 e ver que informações úteis essa fórmula nos dá. Como é que é o nosso modelo? É um modelo com 6 compartimentos, um compartimento que é o dos suscetíveis, que é igual ao que tínhamos nos modelos das últimas aulas, pessoas sem a doença e sem imunidade. E agora aqui começamos com alguns 4 compartimentos que o nome não é absolutamente claro, ou seja, nós temos que saber exatamente o que eles dizem, o que é que eles são, porque o nome em si não é completamente elucidativo. Vejamos, os expostos são pessoas que contraíram a doença, portanto estão infectadas, mas que não são contagiosas. Reparem que nós temos ali na quarta linha um compartimento de infectados. Os expostos também são infectados, só que vão levar apenas o nome exposto, ou ainda mais simples, apenas um E. Temos os contagiosos, que são pessoas que estão infectadas, estão contagiosas, mas que ainda não têm sintomas. Este ainda é porque elas podem desenvolver os sintomas. E então, ao fim de um certo tempo, elas vão migrar para ou o compartimento que vamos chamar de infectados, que as pessoas estão infectadas, contagiosas e com sintomas, ou saem do compartimento dos contagioso para um chamado assintomático, que na realidade é exatamente igual. A pessoa está infectada, está contagiosa e continua sem sintomas. Dos compartimentos I e A é possível migrar para o compartimento dos removidos, que são as pessoas que recuperaram e ficaram imunes, ou as pessoas que faleceram. Nós ainda não falamos muito sobre a questão de falecer. Vocês podem ver no livro um problema que tem como se modela com mortes. Bem, acaba por ser exatamente o mesmo. Várias frações cancelam umas com as outras e vamos obter um modelo igual. Então é muito pouco importante saber se as pessoas que recuperaram vão falecer ou não neste modelo. Claro, na vida real é muito importante, aqui no modelo matemático não o é. Sobre o facto das pessoas serem imunes. Bem, nós vamos assumir que as pessoas ganham imunidade para sempre, permanente. Mas na realidade basta que a imunidade seja com um período mais longo do que aquele que vamos aplicar o modelo. Se nós formos aplicar o modelo para um certo período, por exemplo, 6 meses, e as pessoas em média perderem a imunidade ao fim de um ano, podemos considerar que elas ficam imunes para sempre, no sentido de que não é relevante nos 6 meses a perda de imunidade. Muito bem, as taxas de migração entre os compartimentos são similares ao do SIR, mas com detalhes. Reparem, as pessoas suscetíveis em contacto com pessoas contagiosas podem se tornar pessoas expostas. São pessoas que estão infectadas, mas que nós chamamos em especial de exposto. Ora bem, quem é que é contagioso neste modelo? Nós temos apenas um compartimento, que é o compartimento C, que é chamado contagioso, mas na realidade temos 3 compartimentos contagiosos, que é o do C, dos contagiosos, dos infectados e dos assintomáticos. Temos 3 compartimentos contagiosos. Assim como temos também 4 compartimentos infectados, o E, o C, o I e o A. E apenas um deles leva esse nome, que é o I. O compartimento I leva o nome infectado. Bem, a migração é uma forma parecida com o que vimos no CIR, com a diferença agora que a variação de S, antes era só SI, aqui vai ser S vezes a fração de cada um dos compartimentos, aqui C vai ser a fração das pessoas que estão no compartimento C, e a fração das pessoas que estão no compartimento I, e por aí vai, muito parecido com o que tínhamos visto antes. Então, aqui a diferença é que temos vários betas. Temos uma
um beta C para as pessoas que estão no compartimento contagioso, um beta I para as pessoas que estão no compartimento I e um beta A para as pessoas que estão no compartimento A. Então, a variação do S é dada por três tipos de saída. Saída porque a pessoa foi infectada por um contagioso, saída porque a pessoa foi infectada por a pessoa que está no compartimento dos infectados, ou a saída porque estávamos no compartimento ou foi o contacto com alguém que estava no compartimento dos assintomáticos. No compartimento E entra toda a gente que acabou de ser infectada. Essas pessoas são infectadas e, como não são contagiosas, levam o nome de expostos. Então, esta é a entrada toda para o compartimento dos expostos e as pessoas saem do compartimento dos expostos de uma forma muito parecida que saía do compartimento I nos outros modelos. Ou seja, temos um tempo médio de 1 sobre gama para sair do compartimento. Aqui, como temos vários compartimentos, os gamas também têm índice. Então, a saída é dada por uma taxa menos gama E vezes E. Compartimento C. O compartimento C recebe toda a gente que saiu do compartimento E depois tem uma certa taxa de saída que é gama C. Então, é gama C vezes C com sinal menos, sair. Estas pessoas que saíram do compartimento C, parte ir para o compartimento dos infectados e parte para o compartimento dos assintomáticos. Então, dividimos aqui e este P é a probabilidade da pessoa se manter, da pessoa ter sintomas e o 1 menos P é a probabilidade da pessoa não ter sintomas. Isto é mais ou menos 2/3, 1/3. Poderemos usar isto como uma boa aproximação à realidade. Do compartimento I e do compartimento A também sai a taxa menos gama I e I ou gama A. Da mesma forma que saía do compartimento I nos outros modelos. As pessoas que saem do I e do A chegam ao compartimento dos removidos. E então os removidos recebem apenas gente, ninguém sai dos removidos, porque ninguém perde a imunidade, nem as pessoas que faleceram nascem de novo, não é? Então o R ponto é gama I mais gama A. Se nós tomarmos estas variações todas, vamos, como das outras vezes, observar que a variação total é 0 e, portanto, a soma destas frações vai se manter em 1. Isto é porque nós construímos um modelo bem, porque se nós queremos que toda a população esteja nestes 6 compartimentos, isto terá que ser sempre verdade, como já referimos nas outras aulas. Então nós temos este conjunto de 6 equações e temos o nosso espaço-fase, que é todas as frações têm que ser 0 ou positivas, nenhuma pode ser negativa, e a sua soma tem que ser 1. Aqui nós poderíamos fazer o que fizemos nos outros modelos, eliminar uma equação e, pronto, e obter uma espécie, agora, de um tetraedro alta dimensão, parecido com o nosso triângulo. Mas, dado que reduzir de 6 para 5 equações não é assim uma grande vantagem, ao contrário de 3 para 2, em que passamos para o plano, onde se desenha tudo muito bonitinho, aqui vamos manter basicamente as 6 equações. E vamos ver é que nós, tendo este conjunto de 6 equações, e nós formos procurar um equilíbrio, nós podemos observar que das 6 equações há 4 equações que são lineares. Reparem que se nós igualarmos a 0 para encontrar os equilíbrios, as equações que estão aqui a azul são todas equações lineares em E, C, I e A. Reparem que as equações são de C a R, mas quando nós escrevemos os valores das variações, só dependem das quantidades E até A. Então, se este sistema é um sistema linear, ele terá solução única. Então, podemos escrever aqui o sistema linear das equações que estão a azul e vemos que o sistema é este que aqui está. Esta matriz tem determinante diferente de 0.
não é assim tão difícil de confirmar, porque a primeira coluna tem 3 zeros, então permite usar o teorema de Laplace nessa coluna. Mas bem, então, dado que nós não temos o determinante igual a zero, este sistema tem solução única, ou seja, todos os equilíbrios do nosso sistema de 6 equações têm pelo menos 4 coordenadas que são zero: a E, a C, a I e a A. Se nós linearizarmos o nosso sistema num ponto qualquer, obtemos esta matriz. Mas se formos linearizar exatamente em cima de um ponto de equilíbrio, ela simplifica porque sabemos que todas as coordenadas são zero, exceto o S e o R. Ou seja, nós temos um conjunto de equilíbrios bidimensional que tem duas coordenadas, o S e o R. Aqui temos uma nova matriz que vamos ter que calcular os seus autovalores. Também temos duas colunas de zeros, isso simplifica muito as contas. Se nós subtrairmos menos lambda na diagonal principal, vamos conseguir calcular este determinante usando o teorema de Laplace na primeira e na última coluna, e vemos que então temos dois autovalores iguais a zero e depois temos mais uns autovalores que correspondem ao bloco que está no meio da matriz. Retiramos a primeira coluna e a primeira linha, no primeiro vez que usamos o teorema de Laplace, depois tiramos a última coluna e a última linha e sobra-nos o bloco do meio que vamos chamar K. Então o nosso modelo vai ter um plano num espaço de 6 dimensões, que é um plano de equilíbrios. E nós sabemos que se fizermos a linearização nesses equilíbrios, vamos ter pelo menos dois autovalores, zero que já encontramos, e depois vamos ter os autovalores de K. Bem, aqui vamos ver que se nós temos um plano de equilíbrios, era normal ter dois autovalores iguais a zero, pelo menos. Ou seja, é garantido que se nós vamos fazer um pouquinho mais devagar, se nós tirarmos uma linha de equilíbrios, certamente temos pelo menos um autovalor igual a zero se expandirmos as nossas equações linearmente em torno de um equilíbrio. Se os equilíbrios formarem um plano e nós tivermos a fazer a linearização num ponto desse plano, pelo menos dois autovalores vão ser zero. São as das direções dos que apontam no plano. Nessa direção do plano nada se move, então os dois autovalores são garantidamente zero. Nas direções que saem do plano, ou que se for uma linha nas outras direções que saem das linhas, nós já não sabemos ao certo como é que serão os autovalores. Vamos ver aqui alguns exemplos simples de baixíssima dimensão, que é, primeiro, x ponto é igual a zero, ou seja, temos uma equação diferencial super simples, que é a derivada igual a zero, ou seja, todas as soluções são constantes e, portanto, todos os pontos são pontos de equilíbrio e nós temos uma linha de equilíbrio. Se nós calcularmos a derivada de f, vemos que a matriz é matriz nula, o autovalor é zero, e então confere que, tendo uma linha, nós realmente temos um autovalor zero. Vamos ver que se aumentarmos um pouquinho a dimensão, e podemos continuar a ter uma linha de equilíbrios, como aqui, x ponto igual a zero e y ponto igual a y, continuamos a ter o eixo do x, um eixo de equilíbrios, e vendo a matriz tem autovalores 0 e 1. O vetor associado ao autovalor 0 vai apontar precisamente na direção do x. Pode confirmar isso, se quiser. O outro autovalor aponta noutra direção e não é zero. Contudo, autovalores 0 podem aparecer sem ser numa direção de equilíbrios. Se a direção for de equilíbrios, de certeza o autovalor é zero. Mas o contrário já não é verdade. O autovalor pode ser zero sem ser uma linha de equilíbrios. Como se pode ver, por exemplo, o x ponto igual a x ao cubo. Tem só um ponto de equilíbrio, que é na origem, um ponto de equilíbrio isolado. Contudo, ao expandirmos a nossa função linearmente na origem,
ela é zero e então tem autovalor zero. Ou seja, temos um equilíbrio isolado com um autovalor igual a zero. Se nós víssemos o diagrama de fase, víamos que à esquerda da origem iríamos andar para a esquerda e à direita iríamos andar para a direita. E, portanto, ele está sozinho e mesmo assim o autovalor é zero. Podemos agora até aumentar um pouco a dimensão e agora vamos ter uma linha de equilíbrios, que é o eixo dos y, e vamos ter dois autovalores iguais a zero. Então este seria o diagrama de fase. Então a ideia é o seguinte: se tivermos uma direção de equilíbrios, de certeza, nessa direção o autovalor é zero. Mas se não for uma linha de equilíbrios, o autovalor pode ser ou não zero. Nós tínhamos até aqui sempre pedido que o autovalor não fosse zero, nem tivesse parte real igual a zero. E porque são mais fáceis de tratar estes casos. Nós agora vamos tratar casos que são os autovalores zero mais brutais, que são aqueles em que definem uma linha de equilíbrios. Portanto, vamos ter uma mistura dos dois comportamentos mais simples. Um é o comportamento hiperbólico, quando tivermos uma direção que não é de equilíbrios, não vamos querer autovalores zero, e depois quando tivermos autovalor zero, vamos querer logo que seja aí uma direção de equilíbrios. Ou seja, vamos escolher os dois extremos em que são fáceis de tratar. Estes casos, como x ao cubo, são mais complexos. Por exemplo, experimente pôr x quadrado e ver o que é que acontece, ou x à quarta, ou menos x à quarta. Vamos ver que o estudo não é tão simples quanto pela linearização. A linearização não nos diria tudo. Mas se tivermos uma direção de autovalor zero e exigirmos que seja uma linha de equilíbrios, aí já fica outra vez tudo simples. E então é aí que vem a noção de equilíbrio normalmente hiperbólico, que é o seguinte: se tivermos uma certa equação diferencial que tem um subespaço de dimensão k, que é só de equilíbrios, e quando nós expandirmos a nossa equação exatamente nesses equilíbrios, tivermos exatamente k autovalores iguais a zero, eles estão de certeza nas direções de E. E o que é que sobra para as outras direções? Bem, se nós não deixamos ter mais do que k autovalores iguais a zero, os outros não serão. Então, nas outras direções que saem desse subconjunto de equilíbrios, serão hiperbólicos, e então já são com um comportamento que nós já conhecemos. Vamos ver como é que se forma o teorema neste caso. Vamos supor que temos uma equação diferencial em Rn, temos um subespaço de dimensão k, que vamos chamar E, que é só de equilíbrios, e vamos tomar um subconjunto E0 de E em que os equilíbrios são normalmente hiperbólicos, ou seja, que tem exatamente k, ou k, como se diz no Brasil, k autovalores iguais a zero, e os restantes n menos k, diferentes de zero e sem parte real igual a zero. Muito bem, vamos então agora pegar nestes que não têm parte real zero e vamos dividir em dois, aqueles em que são negativos e aqueles em que são positivos. Os negativos vão ser em quantidade de L e os positivos em quantidade M. Então, se nós tomarmos K, L e M, vamos obter M. O L e o M podem ser zero. Então, assim sendo, cada ponto do nosso ε0 vai existir uma variedade estável, ou seja, em que as coisas, quando as trajetórias, quando o tempo vai para mais infinito, tendem para o equilíbrio, que vai ter a dimensão L. Para cada x0 vamos ter uma variedade instável, que tem dimensão M, ou seja, que as coisas fogem do equilíbrio, portanto, quando o tempo vai para trás, para menos infinito, tendem para o equilíbrio. E se nós fizermos a união destas variedades estáveis e instáveis, obtemos outra variedade estável e instável do próprio subconjunto E0. Esta tem a dimensão KL, estável, e a instável K mais M.
Vamos ver um exemplo em R3. Bem, se é R3, N é 3. Então temos K mais L mais M igual a 3. Se nós não quisermos pôr L nem M igual a 0, não nos sobra mais nada que não ser K, M e L, tudo igual a 1. E é isso então que vamos fazer. Vamos supor que temos aqui um conjunto E, este devia ser um E mais caligráfico. Um conjunto de dimensão 1 de equilíbrios. Portanto, o autovalor associado ao autovetor que aponta nesta direção vai ser o autovalor 0. Nas outras duas direções não será. Então vamos ter uma direção, porque L é 1, portanto é uma direção em que o autovalor é negativo, e então temos uma variedade estável. Tudo tende para o nosso x0. Vamos ter um autovalor positivo, então temos uma direção em que as coisas se afastam de x0, ou seja, andando para trás, vamos ter exatamente a x0. E então temos para o nosso ponto x0 duas variedades, uma estável de dimensão 1, uma instável de dimensão 1, uma estável de dimensão 1, e temos também outra direção, que é a direção dos equilíbrios. Se agora nós deixarmos mover o nosso ponto ao longo da nossa curva E, nós vamos obter as outras variedades. Aqui, então, tanto a variedade estável de E0 quanto a variedade instável têm as duas dimensão 2, que é uma K mais M e outra é L mais M. Note que aqui, se nós estamos a pedir que em E0 nós temos só equilíbrios normalmente hiperbólicos, quer dizer que nenhuma das direções que saem do nosso E podem ter autovalor 0. Portanto, os sinais não podem trocar. Para trocar, teriam que passar em algum momento por 0. E então, temos esta configuração num caso tridimensional. Nós já vimos exatamente equilíbrios normalmente hiperbólicos no modelo CIR, sem perda de imunidade. Vamos relembrar como é que era o nosso sistema CIR. Quando linearizamos o nosso modelo CIR, que aqui está, obtemos esta matriz. Os equilíbrios do CIR eram os pontos do eixo S, ou seja, I igual a 0. Ao fazermos isto, nós obtemos esta matriz, cujos autovalores estão já aqui na diagonal, porque ela é uma triangular superior, portanto é fácil ver os autovalores, estão na diagonal. Um é 0, o outro é beta S menos gama. Daqui estão os autovalores. O espaço unidimensional de equilíbrios é igual a 0 e temos exatamente um autovalor igual a 0 e o outro que será realmente diferente de 0? Bem, será quase sempre. Vamos ver os dois casos, R0 menor que 1 e o R0 maior que 1. No caso de R0 ser menor que 1, é verdade. Todos estes autovalores, beta S menos gama, dentro da parte que nos interessa, que é S entre 0 e 1, este valor é sempre negativo. E então, para R igual a 0, são todos normalmente hiperbólicos, todos os pontos entre este vértice e este, e tem um autovalor 0 que aponta, o autovetor aponta na direção horizontal, e tem outra direção que por vezes é mais vertical, outras vezes um pouco mais inclinada, que é um autovalor negativo. Se formos ver o que acontece com R0 maior que 1, bem, este autovalor já muda. À direita de gama sobre beta, ou seja, à direita de 1 sobre R0, o autovalor é positivo e então saímos do equilíbrio. Por isso que temos as curvas que já tínhamos visto na segunda aula. Saímos daqui, então, com um autovalor positivo. Existe uma direção, que é a direção horizontal do autovalor 0, uma direção bastante deitada para vocês. Estou a fazer bem? Acho que sim. Em que é positivo. Mas do outro lado,
é ao contrário, o autovalor já é negativo e já é mais vertical também. E existe um ponto onde se perde a hipervelocidade normal. Neste ponto aqui, que é o gama sobre beta 0, aí os dois autovalores são zeros. Então, se os dois são zero, não é normalmente hiperbólico. Mas temos aqui dois abertos, entre 0 e gama sobre beta, e outro entre gama sobre beta e 1, onde temos equilíbrios normalmente hiperbólicos. E vamos voltar ao cálculo nos nossos autovalores. Tínhamos esta matriz bem grande que descobrimos que tinha dois autovalores zero e teria outros autovalores correspondentes a este bloco do meio, que correspondem aos autovalores desta matriz K que aqui temos. Bem, tem pelo menos dois autovalores iguais a zero, porque sabíamos que também tínhamos um plano de equilíbrios. Agora cabe-nos estudar os autovalores da nossa matriz K. Bem, vamos ver se eu sozinho consigo mudar o meu tamanho de forma eficiente. Temos então aqui a nossa matriz K e queremos saber os seus autovalores. Não é assim muito simples, que é uma matriz 4x4, mas se nós tomarmos S0 igual a 0, desculpem, se tomarmos S igual a 0, a nossa matriz K fica bem simples, porque fica uma triangular inferior. Ao ficar uma triangular inferior, os autovalores são os elementos da diagonal. E o que é que nós observamos? Temos 4 autovalores, todos negativos. Portanto, para S igual a 0, a nossa matriz K tem 4 autovalores reais e negativos. Nós sabemos que o produto dos autovalores é igual ao determinante. Se nós igualarmos o determinante igual a 0, é possível obter, fazendo algumas contas, a expressão que temos aqui, que é esta fração. O nosso determinante fica 0 quando S iguala este valor que nós chamamos S0, que é dado por esta fração. Então quer dizer que para S, e reparem que, dado que S aparece na nossa matriz em colunas distintas, só aparece uma vez em cada termo do determinante e, portanto, o determinante é linear, ou melhor, uma função afim, uma constante vezes S mais uma constante, e, portanto, o comportamento do determinante em função de S é muito simples, porque é uma reta. E então o determinante é positivo à esquerda de S0 e é negativo à direita. Ora, quando nós trocamos o sinal do determinante, nós sabemos que uma raiz mudou de sinal. Ou então, algo muito mais estranho, entre 3 mudam de sinal ao mesmo tempo. Mas bem, temos muito provavelmente o que acontece é um autovalor real trocou de sinal. O que acontece é que nós não sabemos o que é que acontece com a parte real dos autovalores imaginários. Nós sabemos que eles são complexos conjugados, porque todas as entradas da nossa matriz são números reais, portanto, os autovalores são ou números reais ou complexos conjugados, só que temos um problema. O produto de dois complexos conjugados é sempre um número positivo. Então, se por acaso dois autovalores negativos colidirem, ficarem iguais, e depois se tornarem complexos e atravessarem para a parte positiva do nosso plano, ou seja, eles passarem de parte real negativa para a parte real positiva, nós não observamos isso no determinante da matriz. Portanto, nós aqui só observamos realmente a troca de sinal dos autovalores reais. Os autovalores complexos conjugados são invisíveis no determinante. Então, nós não sabemos exatamente se os autovalores têm todos parte real negativa
até S0, mas nós vamos afirmar que sim, e depois vamos conseguir perceber, através de um teorema, que não vamos provar, que isto é verdade. Então, até S0 todos os autovalores são negativos, em S0, 1 torna-se 0, e depois, à direita, mantemos 3 negativos e 1 positivo. Aqui 3 negativos serão 3 autovalores com parte real negativa, porque pode ocorrer de 2 autovalores estarem colididos e termos duas partes, 2 autovalores complexos conjugados com parte real negativa. Mas parte real positiva vai ser só 1. Nós vamos acreditar nisto e depois vamos ver, usando o tal teorema, que na realidade ocorre exatamente isto. No modelo CIR, tínhamos um comportamento similar. Acabamos de ver que à esquerda de um certo S0, que era gama sobre beta, que era 1 sobre R0, tínhamos um comportamento que todos os autovalores tinham parte real negativa, no caso era só 1. E para S maior que S0, tínhamos um autovalor positivo, ou seja, a doença podia expandir. Então, aqui nós podemos suspeitar que este número que encontramos aqui para S0 seja também 1 sobre R0, que é precisamente o lugar em que divide os lugares em que os autovalores têm todos parte real negativa e, portanto, tudo se aproxima, tudo que se afaste momentaneamente do equilíbrio tende para o equilíbrio. De outra parte, onde, se por acaso nos afastamos do equilíbrio, temos um autovalor positivo e nessa direção nós vamos fugir do equilíbrio. E então, vamos ver que com uma definição bem mais complexa de R0, vamos encontrar exatamente esta expressão para R0. Mas para isso vamos precisar da noção do que é a matriz da próxima geração. Vamos nos focar na dinâmica só dos infectados, como estávamos a fazer até há pouco. Bem, podemos dividir as variações dos compartimentos E até ao A desta forma que aqui estamos a ver. O primeiro termo corresponde a F, vamos usar este F caligráfico, menos V, e, portanto, o F é dado por esta matriz vezes o vetor E, C e A. Podemos escrever esta matriz como F aqui já sem ser caligráfico. Algo similar vamos fazer para a outra parte, em que vamos escrever como uma matriz V vezes os vetores de E a A. Notem o seguinte, temos aqui um menos V e, portanto, os sinais vêm ao contrário do que nós observamos ao início. Quando temos a dinâmica com este gama E negativo, ele vai aparecer aqui positivo, porque temos o sinal negativo do lado de fora. Vamos ver o que é que são estas matrizes F e V. Bem, elas são também a decomposição da nossa matriz K, que já estávamos estudando, que já sabemos como era o seu determinante, e vimos que esse determinante era igual a 0 para um certo valor de S, que chamamos S0. Bem, vamos ver então que F menos V é dado por esta diferença de matrizes, que é exatamente igual ao K. O que é que o F contém? O F contém as transferências de entrada em compartimentos infectados de pessoas vindas de compartimentos não infectados. Ou seja, isto representa as novas infecções. São pessoas que estão nos compartimentos não infectados. No nosso caso de Covid seriam os suscetíveis e os removidos. E vemos que movimentos existem para dentro dos compartimentos infectados. Como dos removidos ninguém migra para os infectados, só vamos ter movimentos vindos dos suscetíveis e por isso só vemos o S na matriz F. Na matriz V vamos ter todas as transferências de saída, ou seja, quando sai vai ter sinal positivo e quando entra é que vai ter sinal negativo, ao contrário do que acontece na matriz F.
Na matriz F as entradas são, as transferências são de entrada, valores positivos referem-se a entradas nos compartimentos. Então no V temos as saídas. E estas saídas dos compartimentos infectados são para qualquer outro compartimento. Vamos ver com mais detalhe o que é que cada uma destas matrizes representa. Muito bem. F, matriz F, que aparece no produto com este vetor para obter a função F caligráfica, vamos ver todas as entradas nos compartimentos infectados, que estão aqui com este azul claro. E o que é que nós vemos? A primeira linha são entradas no compartimento E. A segunda linha no compartimento C e por aí vai. Isto são o número de novos infectados que chegam ao compartimento E, que foram infectados por pessoas no compartimento E. Ou seja, este é o primeiro termo. Aqueles zeros são a entrada em E devido a pessoas que foram infectadas pelos expostos. Ora bem, como os expostos não são contagiosos neste modelo, o que é que acontece? Não há ninguém que tenha ficado doente devido ao contacto com um exposto e, portanto, não há nenhuma entrada. Na primeira linha, segunda coluna, temos as entradas no compartimento E devido a pessoas que ficaram infectadas por pessoas do compartimento C. Ora, isso já é possível, o C até é contagioso, essas pessoas estão infectadas, contagiosas e sem sintomas, mas conseguem transmitir a doença. Então, a taxa com que isso ocorre é este beta-CS. Na linha seguinte temos as pessoas que entram no compartimento E porque foram infectadas por alguém do compartimento I. Reparem que são só suscetíveis, não aparece aqui nenhum termo com R. Como dissemos, os R não entram nos compartimentos, só chegam de lá, dos compartimentos infectados, mas nenhum se move dos removidos para infectados. E, por fim, de forma similar, aqui temos também as pessoas que entram no compartimento E porque foram infectadas por alguém que estava no compartimento A. No nosso modelo, só há uma porta de entrada, digamos assim, no grupo de infectados, que é o compartimento E, e, portanto, todas as outras linhas, ninguém entra diretamente no compartimento C por ter sido infectado. Todas as pessoas passam pelo estágio de exposto. Então, as linhas de entradas em C e A são todas zero. Qual é o significado da matriz V? Aqui nós vamos ter os movimentos das pessoas, que são movimentos de saída, com sinal negativo para referir entrada, sinal positivo para referir saída. Então, saídas dos compartimentos E, C e A são as linhas, devido a pessoas que estavam no compartimento, e estas são as colunas, E, C e A. Ora bem, primeiro caso. Pessoas que entram ou saem do próprio compartimento E devido ao número de pessoas que estão no compartimento E. Sim, é verdade. Nós sabemos que temos uma taxa de saída que é proporcional ao seu número e então aqui temos o gama E. As pessoas saem do compartimento exposto para o compartimento contagioso nesta taxa. Temos alguma entrada? Não. Então não temos nenhum sinal negativo. Ninguém vai diretamente para o outro. Ninguém sai do compartimento E devido a pessoas que estão no compartimento C. Não importa quantas pessoas estão no compartimento contagioso para a dinâmica de saída do E. E, portanto, temos aqui um zero. Ou seja, as pessoas que entram ou saem em E devido ao compartimento C. Reparem que já retiramos as pessoas que vêm de compartimentos não infectados. Esta dinâmica é dos compartimentos infectados para qualquer outro lugar. Nós sabíamos, mas aqui da matriz V, que algumas pessoas entravam no compartimento E devido às pessoas que estavam no compartimento C, mas isso são pessoas que vinham de fora e então não estão contabilizados aqui, já foram contabilizados em F. O mesmo vai acontecer para I e A, e então vamos passar para a segunda linha. Na segunda linha o que é que temos? Pessoas que entram e saem do compartimento contagioso devido às pessoas que estão no compartimento exposto. Sim, há uma entrada, e portanto tem sinal menos, que são precisamente aqueles que migraram
de E para C. Portanto, o que saiu de E tem que aparecer a entrar em C. E o que é que temos a seguir? Temos que as próprias pessoas do compartimento C podem sair, tanto para o I como para o A. Se nós tomarmos as duas taxas, o P com o 1 menos P soma 1 e, portanto, soma apenas gama C. Então, o que é que nós vamos ver? Estas dinâmicas que ocorrem dentro dos compartimentos infectados têm que aparecer sempre duas vezes. Por exemplo, se quem saiu de E foi para C, tem que aparecer com sinal positivo, porque é saída de E, na linha do E, e com sinal menos na linha do C. Agora, o C, se eles estão a migrar ainda para dois compartimentos contagiosos, este termo gama vai ter que aparecer com sinal negativo de entrada nos outros compartimentos. Aqui não aparece de uma só vez, aparece em dois pedaços. Um é menos P e outro menos P. E, portanto, são o gama C. Quais são os termos que podem aparecer apenas uma vez? São os termos que são migrações para fora dos infectados, como acontece de I para R e de A para R. Portanto, o gama I e o gama A aparecem apenas uma vez na matriz, porque são movimentos para fora do conjunto dos infectados. Então, estas duas matrizes são muito importantes. Uma diz-nos o que é que acontece de entrada de não infectados para infectados, e o outro toda a dinâmica dos infectados para infectados ou para fora de infectados. Não deixamos nenhum movimento sem ser descrito, estão todos os movimentos possíveis e neste momento temos que ver o significado do inverso da matriz V. Vamos precisar dela para a matriz da próxima geração e por isso vamos ver o que é que acontece. O V, cada linha e coluna, cada entrada da linha e coluna é o tempo médio gasto no compartimento da linha I, se tivéssemos partido do compartimento J. Vamos ver com um pouco mais de detalhe. Se nós começamos no compartimento E esta aqui é a coluna, é a primeira coluna, isto vai nos dizer qual é o tempo médio que alguém que partiu dali vai permanecer primeiro no compartimento E, a 1 sobre gama. Depois ele vai migrar para o C. E qual é o tempo médio que vai ficar lá? 1 sobre gama C. Bem, agora aqui ele divide-se em dois. E qual é o tempo médio que vai ficar em I? Bem, em I as pessoas ficam um tempo médio de gama I, 1 sobre gama I. Mas como apenas uma certa percentagem vai para esse compartimento, em média, quem saiu de E vai estar lá P sobre gama I. Algo similar acontece no compartimento A. As pessoas que estão no compartimento A ficam um tempo 1 sobre gama A, mas em média quem saiu do E, como só tem uma probabilidade 1 menos P de chegar a I, o tempo médio que fica lá é 1 menos P gama C. Então estas colunas são lidas assim. Se partirmos de E, qual é o tempo que vamos permanecer em todos os outros compartimentos? Reparem que aqui, por exemplo, na coluna do I, quem começa em I não fica tempo nenhum em E, porque já a partir daí só pode ir para os recuperados, não fica nenhum tempo em C, e o tempo que fica em I é precisamente 1 sobre gama I. Aqui já não multiplicamos por P, porque já sabemos que estamos a começar ali. Não temos nenhuma chance de passar por A. E, portanto, temos aqui o 0 nesta terceira linha, quarta linha, terceira coluna. Algo similar acontece para o A. Finalmente, a matriz da próxima geração, que é F vezes V menos 1. Nós temos aqui o F e o V, fazemos o produto e obtemos esta matriz. Cada elemento da linha I, coluna J, é a taxa média de novos infectados, ou seja, pessoas que migram de fora do compartimento de infectados para dentro dos compartimentos infectados, mas em especial, então, aqueles que migram para o compartimento I durante o desenrolar de toda a doença, quando alguém inicia o compartimento J. Isto pode parecer um pouco estranho e então vamos ver um pouco mais em detalhe.
Porque é que nós estamos interessados em medir, se a pessoa começa em I ou se a pessoa começa em E? Então, não é verdade que todos os infectados, todas as pessoas que têm a doença, começam no compartimento dos expostos. Então, para que estarmos a pensar o que é que acontece se a pessoa começa no compartimento I, A ou C? A razão é o seguinte: nós vamos querer usar esta matriz para dizer, para calcular qual é que é o novo vetor de infectados quando nós começamos com um certo conjunto de infectados. Ou seja, nós olhamos a população e vemos que temos 1% de expostos, 2% de contagiados, etc. E com isso queremos prever o que é que vai ocorrer um pouco depois. O que é que nós pensamos? Vamos ver, bem, se tínhamos 2% da população no conjunto dos expostos, eles vão percorrer todo o processo da sua doença e nesse processo vão infectar um certo número de pessoas. Mas nós, nesse mesmo instante, tínhamos uma certa percentagem no conjunto dos contagiosos. Bem, esses também vão produzir mais infecções. E o que vamos medir então é, para uma certa configuração inicial, o que é que vai acontecer até essas pessoas terminarem todo o seu processo da doença. Ou seja, vamos deixar a doença desenrolar para todas essas pessoas e ver quanto é que eles infectam. Por isso tem interesse começar no compartimento I, porque eu posso observar a população e ver que temos uma certa percentagem em I. Então, a nossa matriz da próxima geração vai ser multiplicada por um certo vetor inicial que está aqui, E0, C0 e 0, A0. Estes números, em princípio, só têm interesse se são pequenos, porque lembrem-se que tudo isto estávamos a fazer como expansão perto dos equilíbrios. Os equilíbrios tinham todos E, C e A iguais a 0. E então, aqui nós estamos a perceber o que é que acontece próximo do equilíbrio, ou se quisermos ver as taxas a partir do equilíbrio, o que é que ocorre. Então, a primeira entrada, a primeira coluna é quantas pessoas entram no compartimento E, quantas pessoas são infectadas e entram no compartimento E, devido a alguém que estava no compartimento E. Ora, ela vai ter este número de pessoas infectadas. Durante o tempo que está no compartimento E, não infecta ninguém. Quando passa para o C, infecta beta C vezes o nosso S, que não sabemos qual é que é, sobre gama C, depois migra para o dos infectados, já vimos que aparece ali o P, então estes são os termos todos, quantas pessoas vão ser infectadas, por causa desta percentagem que tínhamos em E. Na primeira linha, segunda coluna, vão ser as pessoas que vão entrar de novo no compartimento E, com novas infecções, devido às pessoas que estavam aqui em C e a sua doença desenrolou. Ora, é exatamente o mesmo o fator, só que agora vai multiplicar pelo número de contagiosos. Porquê? Porque o percurso dos contagiosos é igual ao percurso dos expostos, exceto que já não estão no compartimento dos expostos, mas aí as pessoas não são contagiosas, então não produzem novas infecções. Vamos ver só mais o I. O I, o que acontece quando tivermos algumas pessoas em I, elas permanecem um tempo 1 sobre gama I lá e infectam com uma taxa beta I S. Então temos aqui as entradas em E, devido às pessoas que deixamos a doença evoluir quando tínhamos estas percentagens de E0 a A0. As linhas de entrada em C e A são da mesma 0, porque a única porta de entrada do nosso modelo é o compartimento dos expostos. Noutros modelos poderíamos ter aqui linhas diferentes de 0. Então aqui nós vemos, se tivermos um certo número de infectados com este vetor E0 a A0, se deixarmos a doença de todos eles terminar, quantas pessoas iríamos ter, qual é que seria a nova configuração do nosso conjunto de infectados. Esse é o I novo. O tamanho deste vetor I novo é algum múltiplo do tamanho do vetor I0. Isto é uma afirmação absolutamente trivial. Se tivermos dois vetores, o vetor I0 estamos a considerar que não será o vetor 0, portanto, qualquer outro vetor tem um comprimento que é múltiplo desse. É uma trivialidade. Para matrizes como a que nós temos aqui, FB-1,
o máximo desse múltiplo é o maior autovalor da matriz, que é mais ou menos razoável. Se tivermos várias direções a expandir com proporções diferentes, o máximo que obtemos é só apontarmos diretamente na direção do maior crescimento. E é precisamente isso que vai definir o nosso R0. O R0 vai ser o maior autovalor da nossa matriz da próxima geração, FB-1. Em particular, nós estávamos a expandir em torno de equilíbrios. Qual é que é o equilíbrio que nos interessa? Muito parecido com o que tínhamos feito para o modelo CIR. Aqui interessa-nos o caso em que um surto está a iniciar. Portanto, vamos partir muito próximo de toda a gente ser suscetível. Então, este R0 vai nos dizer qual é que é o aumento nos infectados quando estamos no início de uma pandemia ou de uma epidemia qualquer. O maior autovalor desta matriz, repare que ela no nosso modelo é uma triangular superior com um monte de zeros, e então temos aqui o único autovalor que é diferente de zero. Então, se S é maior ou igual que zero, o autovalor é aquele que estava ali na primeira entrada da primeira linha, primeira coluna. Quando temos a expandir para em torno de S igual a 1, temos aquilo que chamamos R0 e nós poderíamos ter escrito lá em cima que o maior autovalor é R0 vezes S. Existe um teorema que nos diz que em modelos compartimentais, como os que estamos a estudar, se expandirmos a dinâmica junto a um ponto normalmente hiperbólico, os autovalores diferentes de zero têm todos parte real negativa, se e só se o maior autovalor da matriz da próxima geração for menor que 1. Vamos ver como isto se traduz no nosso caso. A nossa dinâmica tinha dois autovalores zero e depois tinha um bloco central que era a matriz K. Nós tínhamos visto que o determinante de K mudava de sinal em S0, que era 1 sobre o nosso R0. Reconhecemos agora exatamente a mesma expressão. E sabíamos que à esquerda ou melhor, para S igual a 0, os 4 autovalores eram negativos, eram os gamas. Era menos gama E até menos gama A. Tínhamos dito então que para 1 sobre R0 o determinante iria trocar de sinal, mas nós não sabemos bem o que é que aconteceria, por exemplo, se poderia acontecer de dois autovalores complexos conjugados terem passado já para a parte positiva, com parte real positiva, e isso não se vê no determinante, porque os dois passam ao mesmo tempo de negativos para positivos, da parte real, e nem sequer é zero o determinante nesse momento. Então não teríamos nenhuma dica de que poderíamos estar a mudar o comportamento. Mas este teorema diz-nos que sim, porque nós sabemos agora que o maior autovalor da nossa matriz da próxima geração é menor que 1 para S, menor que 1 sobre R0, e, portanto, os autovalores de K têm todos parte real negativa. Quando se iguala S a 1 sobre R0, há um autovalor que é exatamente igual a 1 na matriz da próxima geração, e na matriz da dinâmica, que vamos falar só de K, esquecendo as outras duas direções de equilíbrios, ela tem um autovalor 0. E a partir daí, para S maior que 1 sobre R0, passamos a ter um autovalor maior que 0 para a matriz da próxima geração e um autovalor positivo para a dinâmica de K. Ou seja, para valores menores de S menores que 1 sobre R0, o passo seguinte é um passo mais curtinho de infectados do que o anterior. Portanto, o surto extingue-se naturalmente. Quando ele é maior que 1, o passo é cada vez maior, cada vez temos mais infectados e a epidemia expande-se. Se olharmos para a dinâmica de K, autovalor negativo
tendemos para o equilíbrio, autovalor positivo, há uma direção onde nos afastamos do equilíbrio. Então, este é o nosso R0, o nosso modelo de Covid, e aqui nós podemos tirar algumas conclusões, como, por exemplo, já que temos as pessoas distinguidas com sintomas e sem sintomas, podemos ver quem tiver sintomas, por exemplo, febre, nós podemos reduzir os contactos dessas pessoas medindo a temperatura. Ou, se a pessoa tem sintomas e, portanto, está no compartimento I, pedir para que fiquem de quarentena. Ou podemos até fazer algo mais geral, como o lockdown, que reduziria todos os beta. Ou pedir que se use máscara, que também reduz o beta. Ou rastrear contactos, pode reduzir aqueles que são assintomáticos. Mas você vai descobrir que, bem, se esta pessoa está em contacto com a outra, será que esta tem, mesmo sem sintomas? Pelo rastreio de contactos, nós podemos identificar que essa pessoa está com Covid ou outra doença qualquer e então aí pedir que essa pessoa tome outras medidas. Então o conhecimento do R0 não só nos diz se na geração seguinte vamos ter mais gente ou menos do que na anterior e, portanto, se a pandemia está em expansão ou em decrescimento, como nos dá alguma ideia também de algumas atitudes que podemos tomar para reduzir o seu próprio valor. É tudo por hoje. Na próxima aula vamos ver um modelo com comportamento humano.